já dissemos aqui a apresentação da Escola Estadual Augusta Trindade, de Brejinho. E agora vamos passar para as escolas de Natal, e quem abre é a Escola Estadual Ateneu Norte Rio Grandense. Bom dia a todos os presentes. É uma satisfação enorme estar participando desse evento tão importante, né, na nossa história. E dentro da minha responsabilidade, né, enquanto professor de educação física da escola, para mim foi muito desafiador poder participar, né, deste prêmio, de todo o processo. E eu intitulei como Saúde em Movimento com Consciência Fiscal. O trabalho foi promover a conscientização dos estudantes do ensino médio sobre a função social dos tributos, relacionando com os investimentos públicos na saúde e incentivando práticas de autocuidado por meio da atividade física e nutrição, contribuindo para o bem-estar social e a sustentabilidade do sistema público de saúde. Complementando também, o projeto abordou como temática principal tanto a obrigação do cidadão em pagar tributos, quanto a forma como os recursos públicos são aplicados, com foco principal na área da saúde, no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi desenvolvido através da disciplina de Educação Física com uma abordagem prática e reflexiva, utilizando a temática fiscal de forma transversal à promoção da saúde e ao autocuidado. Então, dentro de todas as temáticas, né, do trabalho que nós analisamos, né, tem muitas áreas relacionadas à parte mesmo, né, da educação fiscal, língua portuguesa, própria matemática em si. E eu, enquanto profissional de educação física, pensei, como é que eu vou alinhar a educação física falando da questão dos tributos, né, da função social dos tributos. E aí eu fui linkando com o meu dia a dia pedagógico. Né, nas turmas de ensino médio eu trabalho conteúdo sobre obesidade. E obesidade é uma questão de saúde pública, né? Nós relacionamos ao nosso contexto do Sistema Único de Saúde, o SUS. E a partir daí nós fomos traçando as linhas de conexão para poder se referenciar melhor sobre a nossa temática, né? Então aqui foi todo o cronograma que nós desenvolvemos. Nós começamos o projeto em maio, justamente no momento que eu já estava trabalhando o conteúdo de obesidade, né, com as turmas de segunda séries. Então cada mês eu fui tentando incluir as etapas, né, incluir os passos do projeto, até a gente fazer a nossa culminância geral no final de agosto. Pode passar que eu vou descrevendo cada etapa melhor. Então, na nossa primeira etapa, lá em maio, primeiro nós começamos falando, né, justamente da questão dos tributos, os conceitos mais básicos. E aí eu convidei um ex-aluno da nossa escola, que hoje é contador, o Judson. Ele foi explicar para as turmas, né, sobre a aula introdutória de tributos e serviços públicos de saúde. Então, lá nessa aula, ele explicou de forma bem sucinta, bem básica e bem simples também, né, sobre os tributos, o que é o IPVA, o que é o IPTU, o ICMS, o ISS, qual a área é destinada a cada tributo desse e da forma como nós poderíamos relacionar com a educação. Então, a cada etapa que nós íamos desenvolvendo, a gente ia trazendo situações para debates e discussões dos alunos, justamente para eles problematizarem, terem a autonomia e o protagonismo de desenvolver ferramentas de solucionarem os problemas, né? O objetivo principal era esse. Então, uma discussão como seria a escola se ninguém pagasse tributos? Então, aí a gente puxava, né, todo um fio de que a gente chegava justamente no momento dos alunos entenderem. De fato, seria um caos, né? Teria toda uma problemática se não existisse isso. E aí, através de vídeo educativo também explicando melhor. Pode passar. Na segunda etapa, aí eu já comecei a focar mais na área da saúde, né? Então, eu trouxe o conceito sobre o que era o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, também quais são os tributos, né, que financiam o SUS, né, desde a União, passando pelos estados, pelos municípios, quais os serviços que o SUS ele oferece para toda a população. Vai muito mais abrangente do que apenas lá a consulta na UBS, na Unidade Básica de Saúde, né? E aí também eu trouxe uma problemática para os alunos. Quanto custaria tratar doenças sem o auxílio do SUS? Então, doenças como hipertensão, como diabetes, né? Entre várias outras que estão associadas à obesidade. Imagina se a população não tivesse acesso ao SUS
em muitos medicamentos, né? Então, eles iam apresentando, fazendo as pesquisas, dividia a turma em grupos e lá eles traziam as problematizações. Uma consulta básica num nutricionista, R$ 150 a R$ 200, até as cirurgias mais invasivas possíveis, que tinham um alto custo, né? E aí na etapa 3, aí eu comecei a entrar na minha zona de conforto. Vamos para a parte da educação física. Então aqui eu desenvolvi com os alunos pesquisas de composição corporal. A gente fez uma avaliação simples, né, que nós chamávamos, pelo menos na minha época de aluno, de avaliações biométricas, começando pela verificação do índice de IMC, né, que é o índice de massa corporal. Então verifiquei de todos os alunos das turmas participantes a altura, o peso corporal, depois fazíamos o cálculo e o balanço de IMC, e depois nós passamos para testes, né? Esses testes justamente para verificar duas capacidades físicas básicas do nosso corpo, que são os índices de flexibilidade e de resistência. No de flexibilidade nós utilizamos um teste padrão que é aceito nas principais baterias de testes do mundo, que é o teste de sentar e alcançar de membros inferiores, e o teste de alcance de mão, para verificar o índice de flexibilidade de membros superiores. No teste de resistência, nós utilizamos baterias simples de testes, que era o teste de pular corda, para quem já tinha uma coordenação motora melhor, aí muitos alunos chegavam, professor, eu não sei pular corda. Então não tem problema, dá para fazer do mesmo jeito. Aí fazia o polichinelo, todos eles baseados em índice de 1 minuto. Esses dados eles estão coletados, eles também podem servir como futuras pesquisas. E qual o objetivo dentro desse contexto? Justamente para avaliar como é que está o índice de composição corporal de jovens, estudantes no meu caso, né, de jovens entre 15 a 18 anos, traçando o panorama em relação à realidade da obesidade, tanto do nosso contexto local, como também ampliando para a sociedade de uma forma em geral. Na etapa 4, aí aqui eu já mostrei um documentário para os alunos. Esse documentário ele tinha por título Super Size Me, a dieta do palhaço. O objetivo desse documentário era mostrar, através de um estudo de caso, né, de um americano chamado de Morgan Spurlock, de como as indústrias alimentícias de fast food ela podia afetar a vida de qualquer pessoa, desde crianças até as pessoas adultas. Ele se baseou nessa problemática através de um estudo de caso. Ele foi muito corajoso para fazer esse estudo de caso. E duas jovens da cidade de Nova York, elas entraram contra um processo, contra essa indústria alimentícia de fast food. Todo mundo já deve saber que tem um palhaço, né? Para não citar o nome aqui. Então elas entraram contra um processo, atestando de que elas se tornaram no índice de obesidade porque se alimentavam corriqueiramente desse fast food. E aí o advogado da empresa disse, não, é impossível uma pessoa adquirir, né, problemas de saúde se alimentando do fast food, não tem nada que comprove isso. Aí o responsável ele fez, pois bem, então eu vou passar um mês consumindo apenas fast food na minha dieta. Café da manhã, almoço e jantar. Até a água que ele consumia era dessa empresa. Então ele fez todos os testes antes. Ele fez o teste antes de iniciar esse projeto dele, né? E depois verificou todos os exames após. E aí o resultado era até óbvio da gente entender, né? Então o índice de gordura aumentou assustadoramente, né? Taxas de colesterol, aumento de peso, ele aumentou cerca de 12 quilos em um mês, né? De gordura. Então artérias, índices de riscos de doenças cardiovasculares aumentaram, além de índices de depressão, por causa da alta ingestão de hormônios como dopamina e serotonina, que são liberados através desses alimentos. E aí, num contexto mais amplo, né, entrando aqui na parte da educação fiscal, muitas das grandes empresas do ramo alimentício americano são baseadas nessas empresas de fast food. O americano ele trabalha muito, né, ele tem pouco tempo de fazer a sua própria alimentação, investe muito nesses alimentos, essas indústrias revertem esse investimento em altos índices de marketing, pagam os seus impostos, e aí a população é como se ficasse num ciclo viciado do que Robert Kiyosaki, né, o autor daquele livro famoso, Pai Rico, Pai Pobre, ele chamava de corrida dos ratos, né? A pessoa ela fica num ciclo interminável e os gastos na saúde também eram altíssimos, o índice de obesidade
tomando como referência os Estados Unidos, também muito alto, muitas pessoas precisavam fazer cirurgias bariátricas. O documentário destaca tudo isso. É o Morgan Spurlow, que ele vai nas escolas americanas, verifica que lá a maior parte da alimentação das escolas também são baseadas em alimentos industrializados. Então essa problemática cada vez mais aumentava. E nós estamos falando de um documentário que foi produzido em 2004. Mais de 20 anos se passaram e a situação, a problemática da obesidade, ela não diminuiu. Muito pelo contrário, né? Aqui na etapa 5, a gente já estava se encaminhando mais para a etapa final do nosso projeto, né? Os alunos, eles, depois de toda a coleta de informações, né, o conhecimento, eles começaram a fazer a produção. Então, eles produziram cartazes e também produziram vídeos. No final, né, da minha abordagem aqui, tem um videozinho também que eu vou mostrar para vocês, de um resumo geral. E aí, os temas de cartazes, todos eles foram baseados em tudo que nós desenvolvemos, né? Partindo de SUS e tributos, obesidade, gastos públicos, doenças que são tratadas pelo SUS, importância da prática de exercícios físicos na prevenção da obesidade, impactos econômicos das doenças, do documentário também, que eu acabei de falar para vocês, e sobre alimentação saudável. Na etapa 6, aqui já foi no último mês, né, do nosso trabalho, tivemos a palestra com uma nutricionista. E aí a nutricionista, ela foi também ampliar, né, a nossa visão agora pelo viés da alimentação, da nutrição, de uma alimentação equilibrada e saudável. Qual o papel, qual a importância da alimentação também dentro de todo esse contexto, né, da educação fiscal, da sustentabilidade em relação ao mundo. E aí ela trouxe uma explanação brilhante, né, falando para os meninos, de que quanto melhor você se alimentar, quanto mais de forma nutritiva for a sua dieta, você também vai estar ajudando a reduzir todos os gastos públicos, vai estar ajudando a manter o planeta também, né, de forma mais sustentável. Quanto mais os alimentos industrializados, ultraprocessados, eles são consumidos, isso vai servir de problemática tanto para o nosso mundo, né, de uma forma em geral, em termos de lixo, quanto também em aumento de impostos, porque esses alimentos se pagam impostos mais caros do que os alimentos mais naturais. Então, essa forma foi de trazer uma visão também mais ampla para os alunos, uma visão mais reflexiva da importância deles manterem uma dieta equilibrada, né? E aqui na etapa 7, a gente já foi encerrando, esse já foi o dia da nossa culminância também, né? Foi mais precisamente no dia 30 de agosto, quando a gente encerrou com uma mostra, uma oficina dos projetos que foram desenvolvidos na escola e também do nosso projeto, de todos os cartazes que foram produzidos, os alunos fazendo as explicações, né, mostrando para toda a comunidade escolar, né, visitaram pais de alunos também para poder visualizar todos os trabalhos deles. E aqui a última etapa foi a aplicação do questionário. Eu apliquei um questionário simples com algumas perguntas, um questionário semi-estruturado através do Google Forms, justamente perguntando se eles tiveram um aprendizado mais efetivo agora do que seriam os tributos, de que forma esses tributos eles são revertidos para a sociedade, como esses tributos eles seriam melhor aplicados, né? E aí muitos falaram dos contextos básicos, né? Da saúde, o nosso foco foi falar mais sobre o SUS, né? Saúde, melhoria de transportes, melhoria das escolas, e as perguntas finais eram baseadas, né, como eles poderiam melhorar também, ou como poderia solucionar essa problemática em relação à saúde pública. E aí eles começaram a informar, se eu me exercitar melhor, né, se eu me alimentar melhor, eu não vou precisar utilizar tanto o SUS, e aí eu não vou gerar tantos gastos, pensando de uma forma individual, também para poder ampliar de uma forma em geral, né? Quanto menos esse desequilíbrio no contexto da saúde, não a gente vai gerar tanta superlotação dos hospitais, né? E entre outras situações que a gente também já vê na nossa realidade no dia a dia, né? Infelizmente, muitas vezes a gente só foca mais nos problemas, nos pontos difíceis que já acontecem, em vez de focar nessa conscientização que os alunos tiveram nessas respostas também. Antes dessa parte final aí, eu queria mostrar o vídeo. O vídeo ele vai trazer todo o resumo do projeto apresentado.
Esse projeto ele tem como objetivo, né, falar sobre a conscientização fiscal dos tributos. Os tributos que nós, enquanto sociedade, nós realizamos, né? E como esses tributos, eles ajudam a ter todo o funcionamento geral da estrutura, tanto de questão de transportes, como também de todos os locais, de todos os ambientes, e no meu foco, que sou profissional da área da saúde, né, professor de educação física, principalmente voltado para as ações do SUS. Temos como objetivo de fazer todo esse intermédio, trazer ao público, trazer à comunidade de uma forma geral a conscientização acerca da função social dos tributos, como eles são revertidos em prol da nossa sociedade. Mas quanto mais a gente age, eu fico consciente de que os impostos eles servem para cobertura do sistema de saúde. Isso daí vai ajudar muito o país. Com certeza, principalmente para os alunos do integral, que passam o dia todo na escola. Então, o movimento de saúde tem tudo a ver. É para a gente ter a saúde mental, também precisa ter a saúde do corpo, a saúde física. Projetos como esse, né, que eu estou estudando esse ano, são importantes porque os estudantes, eles aprofundam o conhecimento sobre a aplicação do dinheiro público, né, que é recolhido através dos impostos. E como esse dinheiro é aplicado no nosso dia a dia. Né? Todo mundo, algum dia, já é beneficiado pela aplicação dos impostos. E muitas vezes a gente não sabe para onde vão esses impostos. E aí vocês puderam, no caso, conhecer um pouquinho mais da aplicação, né, desse dinheiro que é público. Muitas das vezes a gente se engana achando que exercício físico é somente para quem tem genética, mas na verdade não, o exercício físico ele melhora a nossa qualidade de vida e a nossa saúde, inclusive previne doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, que cada vez mais vem aumentando isso. Além de também evitar doenças de saúde mental, como ansiedade e depressão, nos ajudando em todos os âmbitos. Eu vou falar agora sobre o financiamento. Para que o sistema único de saúde funcione, ele precisa de recursos financeiros. O financiamento é tirado através dos impostos e tributos arrecadados pela União, pelos estados e municípios. Ou seja, todos nós contribuímos de alguma forma para que o sistema único de saúde permaneça funcionando. Esse foi nosso vídeo desenvolvido, né, pelos alunos, né, por nossos alunos. E aí, só para encerrar o meu trabalho, peço desculpas aqui que eu já estourei o tempo, justamente só para dizer que foi uma honra, uma satisfação, engrandeceu demais a mim enquanto profissional da área de educação física, mas acima de tudo pelo conhecimento que foi transmitido. Primeiramente é um prazer estar aqui